9h28, agora destacando Brasília, José Maria Trindade, sua imagem aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Zé Maria, salve. É isso, salve. Já estamos aqui no Planalto Central do país. Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Olha, Tiago, até deputados e senadores experientes estão assustados com a força das mídias sociais na política, tanto no governo quanto no Congresso Nacional. Olha, não é porque o deputado perdeu o trem da história, ficou para trás, não é isso não. O político é muito adaptável, até exageradamente adaptável. Ele entra em todas. Veteranos políticos aqui me disseram que nesta última campanha eleitoral, em vez daquelas pessoas balançando bandeira no meio da rua, o grosso do investimento de campanha foi para impulsionar a internet, ou seja, investimentos nas mídias sociais. Só que eles achavam que isso parava por aí, mas não. Vários vereadores, deputados estaduais já estão desenvolvendo em todo o país um processo de mandato coletivo, ou seja, as mídias sociais é que mandam nele, é que mandam nas decisões de plenário e até de projetos. Existe até um aplicativo onde o filiado interfere diretamente, ou seja, exerce o mandato e o parlamentar passa a ser um mero administrador de um grupo social. Essas últimas ações aqui no Congresso Nacional demonstraram que a situação fica complicada. O questionamento de quando houver um acordo, e aí, com quem vai conversar? Com o deputado ou com as mídias sociais? No momento da votação, o governo pode exigir fidelidade das mídias sociais ou do parlamentar? Isso já está provocando um grande debate aqui. A história pode até desembocar, Tiago, na criação de um partido, né? O Partido Nacional, PNMS, ou seja, Partido Nacional das Mídias Sociais. Isso não vai demorar a acontecer. Os aplicativos, portanto, já estão presentes no plenário e pelo menos 4 deputados já revelaram que vão seguir as mídias sociais. É o início de um novo tempo, que agora fica muito evidente com esta decisão do presidente de continuar tuitando e provocando polêmicas através das mídias sociais. É um novo momento. O professor Vila, na eleição passada, aliás, todos os nossos comentaristas falando, a eleição passada já foi muito marcada pelas redes sociais, né, professor? Isso. A história está sendo construída, né? Lembrar que o candidato que venceu a eleição presidencial, Jair Bolsonaro, tinha 8 segundos na televisão, 8 segundos, e teve candidatos que lutaram para articular uma aliança para ter um latifúndio de tempo na TV, Geraldo Alckmin. Sim. E foi um desastre eleitoral, tal. O Alckmin estava olhando para trás e o Bolsonaro estava olhando para a conjuntura que estava vivendo e para frente, tal. Então esse é um novo momento. Agora, esse diálogo parlamentar já eleito, né, e redes sociais, é uma coisa que vai ser construída, é uma coisa nova, tal. Isso daí para o bem ou para o mal. Em alguns momentos isso é positivo, de outro tem a questão que muitas vezes, como foi destacado pelo Augusto até hoje, você tem um pequeno grupo, 2.000 pessoas, e tem os robôs que estão na história. Tem muita gente que tem seguidor nas redes sociais e comprou seguidores. É falso. Sabe por quê? Você faz uma relação entre os seguidores e o número de comentários, ou o número de curtidas e de comentários. Muitas vezes tem assim curtidas 4.000, comentários 5. Eu tenho vontade de eu falar, sujeito, você tá querendo enganar a gente? Quer dar uma de malandrão, tal? Né? Qual é a tua, né? Então isso tem presente. Tem 1 milhão, aí você vai ver quantos. Então, precisa tomar cuidado, é uma coisa nova. Na eleição para o presidente do Senado, houve aquele fato recente, né, do senador por Goiás, Jorge Cajuru, que disse o seguinte: não, eu vou votar segundo o que as redes, os meus seguidores, tal. Aí ele fez lá, tal, foi lá, até finalmente votar no Davi Alcolumbre e tal, né? A princípio votaria no senador lá pro Brasília, lá pelo Distrito Federal, tal. Ele acabou fazendo essa mudança porque ele acabou a candidatura se inviabilizando naquele momento, né? Isso foi no dia 2, né, de fevereiro. Então a questão que se coloca é uma coisa nova, a gente vai aprender como é que isso funciona, tal. Agora, o que tem de ódio, né, também nas redes sociais é inacreditável. Na verdade tem mais ódio, né, do que leituras positivas, propositivas sobre o Brasil. Porque a rede social, a impressão que dá é que ela destampou um ódio que estava escondido. A pessoa tinha vergonha de falar certas coisas na esfera familiar, nem na família falava, mas a rede social possibilitou que ele falasse tudo. Então, os seus demônios foram abertos, parece o Dostoiévski, os demônios. Abriu, né? E aí
ele começou a demonizar o mundo. E todo mundo virou gênio. Todo mundo sabe de história, de sociologia, de política, de antropologia, de filosofia. O que tem de pangaré falando de história... Olha, cada pangaré fica falando. E pior que me manda, eu deleto, nem vejo. Eu tenho outras coisas que fazer na vida, tal do que ver os pangarés dissertando sobre história e não sabe nada, né? E parece que quanto mais idiota, mais ele fala com convicção, né? Ele fala tal. Eu tô aguardando o filme sobre 31 de março. O que é que esses pangarés vão falar sobre o golpe militar? O que eles entendem de história? Para falar sobre 31 de março. Eu tô aguardando, né? Porque precisa entender, estudar 64, conhecer. Eu posso dizer, porque eu escrevi um livro sobre o governo Jango, extremamente crítico. Foi um dos poucos, ou na verdade o único. Só tomei pancada, né? Em 2004, quando saiu. E escrevi sobre a ditadura brasileira, chama ditadura brasileira, a democracia golpeada à esquerda e à direita, que saiu em 2014, e tomei um monte de pancadas, né? Na época que esses estavam caladinhos, votavam com o PT, inclusive, né? Votavam com o PT. Então eu tô curioso, o que tem de asneira? Então precisa ter coisa séria, estudar. Sem estudar, redes sociais é ridícula tal, né? Tem um monte de bobões aí que também viram jornalistas também. A mídia golpista, o PT, e a outra é a mídia vendida, que os outros extremistas da direita. Então, e falando da mídia, e na verdade os dois, a mídia golpista e os extremistas à direita, a mídia vendida, eles têm ódio de uma coisa: liberdade de imprensa. Eles têm ódio da diferença. No fundo, eles são iguaizinhos, eles têm ódio da democracia. O Zé Maria continua com a gente, só pra gente fechar, Zé Maria. A história é a seguinte: já se sabia que a eleição seria marcada pelas mídias, né? A novidade é que agora elas estão assumindo o poder. E eu, professor, fico com a avaliação de que a humanidade ainda não está madura o suficiente para receber a internet que veio. É isso. Boa. Olha, essa é uma frase, hein? Vamos colocar aspas aí. Mas é verdade. É isso mesmo, né? Porque a gente tem um universo de informações, né? E realmente é um processo de amadurecimento. Claro. Até mais tarde, Zé. Bom trabalho. Perfeito. Bom dia.